Capítulo 7. Psicologia e psiquiatria sob o domínio patocrático. Se algum dia houvesse algo como um país com uma estrutura comunista conforme visualizado por Karl Marx, onde a ideologia esquerdista da classe trabalhadora fosse a base do governo, o que, eu creio, seria severo mas não desprovido do pensamento humanista saudável, as ciências sociais, biohumanísticas e médicas contemporâneas seriam consideradas valiosas e então apropriadamente desenvolvidas e usadas para o bem da classe trabalhadora. O conselho psicológico para os jovens e para as pessoas com vários problemas pessoais seria naturalmente a preocupação das autoridades e da sociedade como um todo. Pacientes gravemente doentes teriam a vantagem de ter um cuidado habilidoso e correspondente. Contudo, é praticamente o oposto que ocorre em uma estrutura patocrática. Quando eu vim para o Ocidente, encontrei pessoas com visões esquerdistas que acreditavam inquestionavelmente que os países comunistas existiam mais ou menos na forma exposta pelas versões americanas das doutrinas políticas comunistas. Essas pessoas estavam quase certas de que a psicologia e a psiquiatria deviam gozar de liberdade em tais países referidos como comunistas, e que os assuntos eram similares ao que foi mencionado acima. Quando eu as contradisse, elas se recusaram a acreditar em mim e se mantiveram perguntando por quê é desse jeito. O que os políticos têm a ver com psiquiatria? Em minhas tentativas de explicar como aquela outra realidade se parece, eu encontrei as mesmas dificuldades com as quais já estava familiarizado, embora algumas pessoas tinham previamente ouvido sobre o abuso da psiquiatria. Contudo, tais porquês se mantinham surgindo na conversa e permaneciam não respondidos. A situação dessas áreas científicas, de atividades sociais e curativas, e das pessoas que se ocupavam desses assuntos, pode somente ser compreendida uma vez que você tenha percebido a natureza real da patocracia à luz da abordagem ponerológica. Vamos então imaginar algo que somente é possível na teoria, ou seja, um país que sob um governo patocrático permitiu inadvertidamente o desenvolvimento livre dessas ciências, possibilitando um influxo normal de literatura científica e de contatos com cientistas de outros países. Psicologia, psicopatologia e psiquiatria iriam florescer abundantemente e produzir representantes notórios. Qual seria o resultado? Esse acúmulo de conhecimento apropriado, dentro de um espaço de tempo muito curto, geraria a obrigação de investigações cujo significado nós já entendemos. Os elementos faltantes e as questões insuficientemente investigadas seriam complementadas e aprofundadas por meio de pesquisa adequada e detalhada. O diagnóstico do estado de coisas patocrático seria então elaborado, mais ou menos, dentro da primeira dúzia de anos de formação da patocracia, especialmente se esta fosse imposta. A base de dedução racional seria significantemente mais ampla que qualquer coisa que o autor pode apresentar aqui, e seria ilustrada por meio de um corpo rico de material analítico e estatístico. Uma vez transmitido à opinião pública mundial, tal diagnóstico seria rapidamente incorporado àquela opinião, forçando a saída das doutrinas de propaganda e de política ingênuas para fora da consciência social. Ele atingiria as nações que são objeto das intenções expansionistas do Império Patocrático. Isso renderia a fama, no mínimo duvidosa, de cavalo de Troia patocrático a utilidade de qualquer ideologia propagandeada. Apesar das diferenças entre si, outros países com sistemas humanos normais seriam unidos pela solidariedade característica na defesa de um perigo compreendido, similar às ligações de solidariedade das pessoas normais que vivem sob o domínio patocrático. Essa consciência, popularizada nos países afetados por esse fenômeno, reforçaria simultaneamente a resistência psicológica da parte das sociedades dos homens normais e as aparelharia com novas medidas de autodefesa. Pode um império patocrático arriscar-se, permitindo tal possibilidade? Em épocas em que as disciplinas acima mencionadas são desenvolvidas rapidamente em muitos países, o problema de prevenir tal ameaça psiquiátrica se torna uma questão de ser ou não ser para a patocracia. Qualquer possibilidade de que tal situação emerja deve, portanto, ser mitigada profilática e habilidosamente, tanto dentro como fora do império. Ao mesmo tempo, o império é capaz de encontrar medidas preventivas e efetivas graças à sua consciência de ser diferente ao conhecimento psicológico específico dos psicopatas, com o qual já estamos familiarizados, parcialmente reforçados por conhecimento acadêmico. Tanto internamente quanto fora das fronteiras dos países afetados pelo fenômeno aqui descrito,
Um sistema objetivo e consciente de controle, terror e desvio de atenção é então colocado em prática. Quaisquer artigos científicos publicados sob tais governos, ou importados de fora, devem ser monitorados para a certificação de que não contenham qualquer informação que poderia ser perigosa para a patocracia. Especialistas com talento superior se tornam objetos de chantagem e controle malicioso. Isso, é claro, faz com que os resultados obtidos se tornem inferiores em relação a essas áreas da ciência. Logicamente, a operação inteira deve ser gerenciada de forma a evitar atrair a atenção da opinião pública de países com as estruturas do humano normal. Os efeitos de tal desacato poderiam ir muito longe. Isso explica por que as pessoas que são pegas fazendo trabalhos investigativos nessa área são destruídas na Sudina, e as pessoas suspeitas são forçadas ao exílio, para lá se tornaram objeto de campanhas de assédio apropriadamente organizadas. As batalhas são então travadas em frentes secretas que podem ser reminiscentes da Segunda Guerra Mundial. Os soldados e líderes, lutando em vários planos, não estavam cientes de que seus destinos dependiam muito mais do resultado de outra guerra, travada por cientistas e outros soldados, cujo objetivo era impedir os alemães de produzirem a bomba atômica. Os aliados venceram essa batalha e os Estados Unidos se tornaram o primeiro a possuir essa arma letal. No presente, contudo, o Ocidente continua perdendo as batalhas políticas e científicas nessa nova frente secreta. Lutadores solitários são considerados estranhos, assistência lhes é negada, e são forçados a trabalhar duro para ganhar seu pão. Enquanto isso, o cavalo de Troia ideológico continua invadindo novos países. Um exame da metodologia de tais batalhas, tanto nas frentes internas como nas externas, aponta para aquele conhecimento patocrático específico, tão difícil de se compreender à luz dos conceitos da linguagem natural. Assim, para estar apta a controlar as pessoas e aquelas áreas da ciência relativamente não popularizadas, deve-se saber, ou ter a habilidade de perceber, o que está acontecendo e quais fragmentos da psicopatologia são mais perigosos. O examinador dessa metodologia se torna também ciente dos limites e imperfeições desse autoconhecimento e prática, ou seja, as fraquezas, os erros e os lapsos do outro lado, e pode gerenciá-los de forma a tirar vantagem deles. Em nações com sistemas patocráticos, a supervisão sobre as organizações culturais e científicas é designada a um departamento especial de pessoas especialmente confiáveis, um escritório sem nome composto quase inteiramente de pessoas relativamente inteligentes que revelam traços psicopáticos característicos. Essas pessoas devem ser capazes de completar seus estudos acadêmicos, embora às vezes forçando os examinadores a atribuírem avaliações generosas. Seus talentos são geralmente inferiores aos dos estudantes medianos, especialmente em relação à ciência psicológica. Apesar disso, eles são recompensados pelos seus serviços pela obtenção de graus e posições acadêmicas, e têm permissão para representar seus países perante a comunidade científica no exterior. Como são indivíduos especialmente confiáveis, permite-se que eles não participem das reuniões locais do partido e até mesmo evita-se completamente que eles se associem. Em caso de necessidade, eles podem assim passar como partidários. Apesar disso, esses superintendentes culturais e científicos são bem conhecidos pela sociedade das pessoas normais, que aprendem a arte de diferenciá-los relativamente rápido. Eles nem sempre são distinguidos adequadamente dos agentes da polícia política, e embora se considerem como uma classe superior a esta, devem mesmo assim cooperar com ela. Com frequência nós encontramos essas pessoas no exterior, nos países de pessoas normais, onde várias fundações e institutos concedem-nas subsídios científicos, com a convicção de que estão, dessa forma, ajudando no desenvolvimento de conhecimento apropriado em países sob governos comunistas. Esses benfeitores não percebem que estão prestando um desserviço à ciência e aos cientistas verdadeiros ao permitir que esses supervisores conquistem uma certa autoridade semi-autêntica, e por permitir que eles se tornem mais familiarizados com algo que mais adiante julgarão como perigoso. Afinal de contas, essas pessoas terão mais tarde o poder de permitir alguém obter um doutorado, embarcar em uma carreira científica, obter um mandato acadêmico ou ser promovido. Sendo eles mesmos cientistas muito medíocres, tentam neutralizar as pessoas mais talentosas, tanto por conta do alto interesse como por causa daquela inveja típica que caracteriza a atitude do patocrata em relação às pessoas normais.
Eles são os que irão monitorar os artigos científicos para que estejam adequados à ideologia e tentarão garantir que seja negada a literatura científica de que um bom especialista necessita. Os controles são excepcionalmente maliciosos e traiçoeiros nas ciências psicológicas em particular, por razões agora compreensíveis para nós. São compiladas listas escritas e não escritas dos assuntos que não podem ser ensinados, e são emitidas diretrizes correspondentes para distorcer apropriadamente outros assuntos. Essa lista é tão vasta na área da psicologia que nada dessa ciência permanece, exceto um esqueleto depenado, desnudado de qualquer coisa que possa ser sutil ou penetrante. O currículo requerido a um psiquiatra não contém nem o conhecimento mínimo das áreas de psicologia geral, comportamental e clínica, nem as habilidades básicas de psicoterapia. Devido a tal estado de coisas, o mais medíocre ou privilegiado dos médicos se torna um psiquiatra depois de um curso de estudos que leva somente semanas. Isso abre a porta da carreira de psiquiatria para indivíduos que são, por natureza, inclinados a servir a autoridade patocrática, e isso tem repercussões decisivas sobre o nível do tratamento. Posteriormente, permite o abuso da psiquiatria em propósitos para os quais ela nunca deveria ser usada. Por não serem bem educados, esses psicólogos se mostram impotentes face a muitos problemas humanos, especialmente em casos onde é necessário um conhecimento detalhado. Tal conhecimento deve então ser adquirido por si mesmo, um feito que nem toda pessoa está capacitada a conduzir. Tal comportamento traz no seu rastro uma boa quantidade de dano e injustiça humanos em áreas da vida que não têm nada a ver com política. Infelizmente, no entanto, tal comportamento é necessário do ponto de vista patocrático, para evitar que essas ciências perigosas coloquem em risco a existência de um sistema que eles consideram ser o melhor de todos os mundos possíveis. Os especialistas nas áreas de psicologia e psicopatologia achariam altamente interessante a análise desse sistema de proibições e recomendações. Torna-se assim possível perceber que esta pode ser uma das vias pela qual podemos chegar ao cerne da questão ou à natureza desse fenômeno macrosocial. As proibições englobam a psicologia profunda, a análise do substrato instintivo humano, junto com a análise de sonhos. Como já apontado no capítulo em que introduzimos alguns conceitos indispensáveis, o entendimento do instinto humano é a chave para o entendimento do homem. No entanto, o conhecimento das anomalias desse instinto também representa a chave para entender a patocracia. Embora cada vez mais raramente utilizada na prática psicológica, a análise de sonhos sempre será a melhor escola de pensamento psicológico, o que a torna perigosa por natureza. Consequentemente, mesmo a pesquisa sobre psicologia na seleção de parceiros é desaprovada, na melhor das hipóteses. A essência da psicopatia não pode, é claro, ser pesquisada ou elucidada. A escuridão é lançada sobre esse assunto por meio de uma definição de psicopatia deliberadamente concebida, que inclui vários tipos de transtornos de caráter, junto com aqueles originados por causas completamente diferentes e conhecidas. Essa definição deve ser memorizada não somente por cada professor acadêmico em psicopatologia, psiquiatria e psicologia, mas também por alguns funcionários políticos com nenhuma educação na área. Essa definição deve ser usada em todas as aparições públicas, sempre que, por alguma razão, seja impossível evitar o assunto. Contudo, é preferível que um professor de tais áreas seja alguém que sempre acredita em qualquer coisa que seja mais conveniente em sua situação, e cuja inteligência não o predestine a aprofundar-se em diferenciações sutis de natureza psicológica. É também importante ressaltar aqui que a doutrina principal de tal sistema existência define consciência. Como tal, ela pertence à psicologia em vez de a qualquer doutrina política. Essa doutrina, na realidade, contradiz uma boa dose de dados empíricos que indicam o papel dos fatores hereditários no desenvolvimento da personalidade do homem e de seu destino. Os professores podem se referir a investigações sobre gêmeos idênticos, mas somente de modo breve, cuidadoso e formal. Considerações sobre esse assunto, todavia, não devem ser publicadas na forma impressa. Nós retornamos uma vez mais ao gênero psicológico peculiar do sistema e seu autoconhecimento. Alguém pode se espantar sobre como as definições de psicopatia mencionadas acima bloqueiam efetivamente a habilidade de compreender os fenômenos abrangidos por ela. Nós podemos investigar as relações entre essas proibições e a essência do fenômeno macrosocial que elas de fato espelham. Nós podemos também observar os limites dessas habilidades e os erros cometidos por aqueles que executam essa estratégia.
Essas deficiências são aproveitadas habilmente com o propósito de contrabandear algum conhecimento adequado da parte dos mais talentosos especialistas, ou de pessoas mais velhas que não temem mais por suas carreiras ou até mesmo por suas vidas. A batalha ideológica está sendo travada em um território completamente despercebido pelos cientistas que vivem sob governos de estruturas humanas normais e tentam imaginar essa outra realidade. Isso se aplica a todas as pessoas que denunciam o comunismo, assim como aquelas para quem essa ideologia se tornou sua fé. Logo depois de chegar aos Estados Unidos, um homem negro e jovem me entregou um jornal, em alguma rua do Queens, em Nova York. Eu fui pegar minha carteira, mas ele fez um gesto com as mãos, dizendo que não precisava, o jornal era de graça. A primeira página mostrava uma foto simpática de um Brezhnev jovem, com o peito decorado com medalhas que ele não havia recebido de fato até muito tempo depois. Na última página, contudo, eu encontrei um resumo muito bem trabalhado de investigações realizadas na Universidade de Massachusetts sobre gêmeos idênticos que foram criados separadamente. Essas investigações forneciam indicações empíricas do papel importante da hereditariedade e a descrição continha uma ilustração literária das similaridades nos destinos dos pares de gêmeos. Quão ideologicamente desorientados os editores desse jornal deviam estar para publicar algo que não poderia nunca ter aparecido na área sujeita a um sistema supostamente comunista. Naquela outra realidade, a frente de batalha atravessa cada estudo de psicologia e psiquiatria, cada hospital psiquiátrico, cada centro de consulta de saúde mental e a personalidade de cada um que trabalhe nessas áreas. O que acontece lá? Duelos verbais escondidos, contrabando de informações e realizações verdadeiramente científicas, e assédio. Algumas pessoas tornam-se moralmente descarriladas sob essas condições, enquanto outras criam uma fundação sólida para suas convicções e são preparadas para assumir a dificuldade e o risco a fim de obterem conhecimento honesto, e assim servir aos doentes e necessitados. A motivação inicial desse último grupo não é de caráter político, uma vez que deriva de sua boa vontade e decência profissional. A consciência das causas políticas dessas limitações e o significado político dessa batalha aparecem para eles somente depois, juntamente com a experiência e a maturidade profissional, especialmente se sua experiência e habilidades precisarem ser utilizadas para salvar pessoas perseguidas. Enquanto isso, contudo, os artigos e os dados científicos necessários devem ser obtidos de algum modo, levando em conta as dificuldades e a falta de compreensão das outras pessoas. Os estudantes e os especialistas em início de carreira, que não estão ainda cientes do que foi removido do currículo educacional, tentam ganhar acesso aos dados científicos que deles foram roubados. A ciência começa a ser degradada a uma taxa preocupante uma vez que tal consciência esteja em falta. Nós temos que entender a natureza do fenômeno macrosocial, bem como essa relação básica e controvérsia entre o sistema patológico e aquelas áreas da ciência que descrevem os fenômenos psicológicos e psicopatológicos. Do contrário, não poderemos nos tornar completamente conscientes das razões para tal comportamento bem conhecido do governo. As ações e reações de uma pessoa normal, suas ideias e critérios morais, tudo, muito frequentemente, atinge os indivíduos anormais como sendo algo anormal. Pois se uma pessoa com algum desvio psicológico se considera normal, o que de fato significativamente mais fácil se ela possuir autoridade, então ela considerará uma pessoa normal como diferente e portanto anormal, na realidade ou como resultado do pensamento conversivo. Isso explica por que o governo dessas pessoas sempre terá a tendência de tratar qualquer dissidente como mentalmente anormal. Operações como direcionar uma pessoa normal ao diagnóstico de uma doença psicológica e fazer uso das instituições psiquiátricas para esse propósito acontecem na maioria dos países em que tais instituições existem. A legislação contemporânea que recai sobre os países dos homens normais não é baseada em um entendimento adequado da psicologia de tal comportamento, e assim não institui uma medida preventiva o suficiente contra ele. Dentro das categorias da visão de mundo psicológica normal, as motivações desse comportamento foram entendidas e descritas de diversas maneiras: contas pessoais e da família, assuntos de propriedade, intenção de desacreditar a declaração de uma testemunha, e mesmo motivações políticas.
Tais sugestões difamatórias são utilizadas com particular frequência por indivíduos que não são eles mesmos totalmente normais, cujo comportamento direcionou alguém a um colapso ou a um protesto violento. Entre os histéricos, tal comportamento tende a ser a projeção sobre a outra pessoa de suas próprias associações autocríticas. Uma pessoa normal é vista pelo psicopata como um ingênuo, uma pessoa que se acha esperta e acredita em teorias muito mal compreensíveis. Chamá-la de louca não está tão longe assim. Contudo, quando nós levantamos um número suficiente de exemplos desse tipo ou coletamos experiências suficientes nesta área, outro nível motivacional muito mais essencial para tal comportamento se torna aparente. O que acontece, como regra, é que a ideia de levar alguém a uma doença mental parte de mentes com diversas aberrações e defeitos psicológicos. Só raramente o componente dos fatores psicológicos realmente toma parte na ponerogênese de tal comportamento, fora de seus agentes. Uma legislação bem pensada e cuidadosamente estruturada deveria, portanto, requerer testes em indivíduos cujas sugestões de que outra pessoa é psicologicamente anormal são muito insistentes ou fundamentadas de modo suspeito. Por outro lado, qualquer sistema no qual o abuso da psiquiatria para razões alegadamente políticas se torne um fenômeno comum deve ser examinado à luz de critérios psicológicos similares, extrapolados para uma escala macrosocial. Qualquer pessoa que se rebele internamente contra um sistema governamental, que sempre chegará a ela como sendo estranho e difícil de entender, e que seja incapaz de esconder isso muito bem, será facilmente designada pelos representantes de tal governo como mentalmente anormal, alguém que deve ser submetido a tratamento psiquiátrico. Uma psiquiatria degenerada moralmente e cientificamente se torna uma ferramenta facilmente utilizada para esse propósito. Assim nasce um método único de terror e tortura humana, desconhecido até mesmo pela polícia secreta do czar Alexandre II. O abuso da psiquiatria para objetivos que já conhecemos deriva assim da natureza mesma da patocracia, como um fenômeno psicopatológico macrosocial. Afinal de contas, essa mesma área de conhecimento e tratamento deve primeiro ser degradada com o objetivo de prevenir que ela coloque em risco o próprio sistema pelo anúncio de um diagnóstico dramático, para depois ser utilizada como uma ferramenta expediente nas mãos das autoridades. Em todo o país, contudo, encontram-se pessoas que percebem esse movimento e agem astutamente contra isso. A patocracia sente-se crescentemente ameaçada por essa área sempre que há progresso nas ciências médicas ou psicológicas. Afinal, essas ciências não só podem tirar a arma da conquista psicológica de suas mãos, elas podem também atacar com sua própria natureza, e de dentro do império. Uma percepção específica desses assuntos ordena assim que a patocracia esteja conceitualmente alerta nessa área. Isso também explica por que alguém que seja ao mesmo tempo muito conhecedor dos assuntos nessa área e muito distante do alcance imediato dessas autoridades possa ser acusado de qualquer coisa que foi fabricada, inclusive de anormalidade psicológica. Capítulo 8. Patocracia e religião. A fé monoteísta atinge o pensador contemporâneo principalmente como uma indução incompleta derivada do conhecimento ontológico sobre as leis que governam a vida material, orgânica e psicológica, tanto do micro como do macrocosmo, bem como o resultado de certos encontros acessíveis por meio de introspecção. O resto complementa essa indução por meio de itens que o homem recebe por outros meios e aceita de forma individual ou de acordo com as doutrinas de sua religião e credo. Uma voz sem som e sem palavras desperta inconscientemente nossas associações, alcança nossa consciência na quietude da mente e complementa ou repreende nossa cognição. Esse fenômeno é tão plenamente verdadeiro quanto tudo que tem se tornado acessível à ciência graças aos métodos de investigação modernos. Ao aperfeiçoarmos nossa cognição no campo psicológico e alcançarmos verdades antigamente disponíveis somente aos místicos, nós passamos a estreitar cada vez mais o espaço de ignorância que até recentemente separava os reinos da percepção espiritual e da ciência material. Algum dia, em um futuro não muito distante, essas duas cognições se encontrarão e certas divergências se tornarão autoevidentes. Seria melhor então se estivéssemos preparados para isso.
Quase desde o início de minhas deliberações sobre a gênese do mal eu estive consciente do fato de que os resultados da investigação, apresentados de modo sucinto nesse trabalho, podem ser utilizados para posteriormente completar esse espaço que é de entrada tão difícil para a mente humana. A abordagem ponerológica lança uma nova luz sobre as questões antigas até agora reguladas pelas doutrinas de sistemas morais, e deve necessariamente levar a uma revisão nos métodos de pensamento. Como um cristão, o autor estava inicialmente apreensivo que isso causasse conflitos perigosos com a tradição antiga. Estudar a questão à luz das Escrituras fez com que essas apreensões fossem gradualmente desaparecendo. Pelo contrário, este parece ser o caminho para trazer nossos processos de pensamento mais próximos daquele método original e primário de perceber o conhecimento moral. De forma muito característica, a leitura dos evangelhos pode proporcionar ensinamentos claramente convergentes como o método de compreensão do mal, derivado de investigações naturais em sua origem. Ao mesmo tempo, nós devemos prever que o processo de correção e conformação será trabalhoso e levará tempo, o que no final das contas evitará provavelmente qualquer tumulto maior. A religião é um fenômeno eterno. Uma imaginação algumas vezes excessivamente ativa complementaria, de início, qualquer coisa com que a percepção esotérica não pudesse lidar. Uma vez que a civilização e sua disciplina concomitante de pensamento atingem um certo nível de desenvolvimento, uma ideia monoteísta tende a surgir, geralmente como uma convicção de uma certa elite mental. Tal desenvolvimento no pensamento religioso pode ser considerado mais uma lei histórica do que uma descoberta individual de pessoas como Zaratustra ou Sócrates. A marcha do pensamento religioso através da história constitui um fator indispensável à formação da consciência humana. A aceitação das verdades básicas da religião abre para o homem um campo inteiro de cognição possível, onde sua mente pode procurar pela verdade. Nesse ponto, nós também nos libertamos de certos impedimentos psicológicos e ganhamos certa liberdade de conhecimento em áreas acessíveis à percepção naturalista. Redescobrir os valores verdadeiros, antigos e religiosos nos fortalece, mostrando-nos o sentido da vida e da história. Isso também facilita nossa aceitação introspectiva dos fenômenos dentro de nós, para os quais a percepção naturalista se mostra insuficiente. Paralelo ao nosso autoconhecimento, nós também desenvolvemos a habilidade de compreender as outras pessoas, graças à aceitação da existência de uma realidade análoga, dentro no nosso próximo. Esses valores se tornam inestimáveis sempre que um homem é obrigado a um esforço mental máximo e a deliberações profundas na ação, de forma a evitar a queda para o mal, o perigo ou dificuldades excepcionais. Se não há possibilidade de aprender uma situação completamente, mas apesar disso deve ser encontrada uma saída para si mesmo, para a família ou para a nação, nós seremos realmente afortunados se pudermos ouvir aquela voz silenciosa dentro de nós dizendo não faça isso ou acredite em mim, faça isso. Nós poderíamos assim dizer que esse conhecimento e essa fé, que apoiam simultaneamente nossa mente e multiplicam nossa força espiritual, constituem a única base para a sobrevivência e resistência em situações nas quais uma pessoa ou nação está ameaçada pelos produtos da ponerogênese, os quais não podem ser medidos nas categorias da visão de mundo natural. Essa é a opinião de muitos justos. Nós não podemos contradizer o valor básico de tal convicção, mas se ela leva a um tratamento orgulhoso da ciência objetiva nessa área e reforça o egotismo da visão de mundo natural, as pessoas que a mantêm não estão a par do fato de que não estão mais agindo de boa fé. Nenhuma grande religião indica a natureza do fenômeno patológico macrosocial, portanto não podemos considerar as doutrinas religiosas como uma base específica para a superação dessa grande doença histórica. A religião não é nenhum soro específico, nem um antibiótico etiotropicamente ativo em relação ao fenômeno da patocracia. Embora ela constitua um fator regenerativo da força espiritual dos indivíduos e das sociedades, as verdades religiosas não contêm o conhecimento naturalista específico que é essencial para entender a patologia do fenômeno, e que é simultaneamente um fator curativo e de geração de resistência para as personalidades humanas. Ao contrário, a fé religiosa e o fenômeno da patocracia estão, de fato, em diferentes níveis de realidade, sendo o último mais terreno. Isso também explica por que não pode haver um conflito verdadeiro sobre o fenômeno macrosocial patológico entre a religião e o conhecimento ponerológico. Se basearmos a defesa de nossa sociedade e o seu tratamento, no que diz respeito às influências destrutivas da patocracia, apenas sobre os valores religiosos mais verdadeiros,
Teremos uma reminiscência da atitude de curar uma doença insuficientemente compreendida, exclusivamente por medidas que fortalecem o corpo e a alma. Tal terapia geral pode fornecer resultados satisfatórios em muitos casos, mas se mostrará insuficiente em outros. Essa doença macrosocial pertence à última categoria. O fato de que esse fenômeno patocrático, que se espalhou e alcançou a mais ampla escala na história humana, demonstre hostilidade a qualquer e toda religião não implica na conclusão de que ele seja contrário à religião. Essa dependência seria estruturada diferentemente sobre outras condições históricas contemporâneas. À luz dos dados históricos, parece óbvio que os sistemas religiosos também sucumbiram aos processos ponerogênicos e manifestaram sintomas de uma doença similar. A base específica para curar nosso mundo doente, que é também um fator curativo para restaurar as capacidades de raciocínio completo às personalidades humanas, deve consequentemente ser o tipo de ciência que torne evidente a essência do fenômeno e o descreva em uma linguagem suficientemente objetiva. A resistência à aceitação de tal conhecimento é sempre justificada pela motivação religiosa. Ela é amplamente causada pelo egotismo da visão de mundo natural em sua tradicional sobrevalorização de valores próprios e medo de desintegração, e deve ser construtivamente superada.